PSD, no sábado 27, abriu as convenções municipais movimentando a cidade de Fortaleza. Até o momento, o evento do PSD só conseguiu homologar, óbvio, as candidaturas dos seus postulantes a vagas na Câmara Municipal de Fortaleza. A participação do presidente nacional da agremiação, Gilberto Kassab, foi um dos destaques, como também foi destaque a ausência do deputado federal Célio Sturdet. Ele é contra a coligação do PSD com o PDT, pois ele tem interesse em ser candidato a prefeito e o partido optou pela coligação, com a perspectiva de ter o privilégio ou o direito de anunciar o candidato a vice na chapa de Evandro Leitão. Não está fácil. A convenção foi bem movimentada. Aliás, o tamanho de qualquer convenção, quem dita são os seus idealizadores, porque depende da montagem de estrutura para levar correligionários filiados à festividade. O Evandro Leitão foi um dos integrantes da convenção. Ele chegou, inclusive, acompanhado do presidente estadual do partido, o Domingos Filho, e do presidente nacional, o Gilberto Kassab, dentre outras lideranças da agremiação. Dentro do auditório, muita gente, animação grande, a quase totalidade dos candidatos do partido presentes, candidatos à Câmara Municipal, cada um com um grupo de animação para o evento. Na chegada, eu tive a oportunidade de rapidamente fazer uma pergunta ao presidente estadual do partido, Domingos Filho, e ao candidato a prefeito pelo PT, Evandro Leitão. Vamos ouvi-los. Domingos, qual é a expectativa do PSD nas eleições de Fortaleza? Bom, nós estamos aí com o maior número de vereadores e vamos fazer com que a gente possa sair aí com um número de vereadores muito expressivo. Já definimos o apoio ao candidato Evandro Leitão. Obrigado. Deputado Evandro Leitão, o PSD leva a vice do senhor? Nós estamos dialogando, estamos conversando. Nos próximos dias deve estar anunciando. Mas o PSD é um partido muito importante no arco de aliança que nós fazemos fácil. Obrigado. Bom, o PSD vai estar coligado com o PT em torno da candidatura de Evandro Leitão. Mas alguns dos seus filiados votarão no candidato do PDT, o prefeito José Sarto, que é candidato à reeleição. Por exemplo, os deputados estaduais Fernando Hugo e Lucílio Girão votarão em Sarto. Fernando Hugo fará campanha para o candidato do PDT aqui em Fortaleza. E Lucílio, como é candidato a prefeito em Maranguape, deixou a cargo de seus correligionários em Fortaleza o trabalho em defesa da candidatura de Sarto. Os vereadores do PSD, Carlos Mesquita e Ronivaldo Maia, também estão na relação dos PCDistas que votarão no candidato do PT. Eles votarão em Evandro Leitão. Mesquita, ou melhor, eles votarão em Sarto. Mesquita vota em Sarto porque tem uma relação, foi inclusive líder do prefeito Sarto
na Câmara Municipal. E Ronivaldo Maia, porque, embora esteja no PSD, porque ele foi praticamente expulso do PT, a sua ligação com Luiziane Lins não o permitirá fazer campanha aberta em favor de Evandro Leitão. Ronivaldo provavelmente não votará em Sarto, e sim no capitão Wagner. Ainda no sábado, o evento político também importante foi promovido pela deputada federal Luiziane Lins, que lançou um manifesto criando o Campo da Esquerda. É um documento denso que trata de questões nacionais e, especialmente, a problemática da política cearense, com detalhes para os últimos momentos experimentados pelo seu Partido dos Trabalhadores. Luiziane, antes do lançamento do manifesto, teve uma reunião com vários correligionários, com os quais, individualmente, fez fotos e gravações para o horário da propaganda eleitoral, tanto em Fortaleza como em alguns municípios do interior cearense. Ela estava ao lado do seu amigo e irmão, Valdemir Catânio, que é candidato a prefeito de Caucaia. Eu entrevistei Luiziane no local do evento de sábado sobre o documento, sobre o manifesto de esquerda que ela lançou naquele dia. Vamos ouvi-la. Fez parte da tradição da esquerda mundial. Então, a ideia desse campo... Tudo bem? Deputada Luiziane, o que significa esse manifesto? Esse manifesto ele vem a partir de um processo bastante intenso, de muito debate político que aconteceu, principalmente nos últimos 6 meses aqui na história do Ceará, na história de Fortaleza. Um processo que, em alguns locais, houve uma manifestação de forma muito incômoda por alguns militantes históricos do nosso partido, que infelizmente não concordaram com algumas dinâmicas que foram tomadas pelo PT em algumas cidades. Junta-se isso também com a efervescência política que a gente vive, e eu sempre digo, Edson, que o Lula na presidência, o Elmano como governador, e as conquistas que o povo possa ter com esses governos não significa que a gente não possa também estar colaborando com um bom pensamento, um bom combate, um bom debate, que eu acredito que sempre fez parte da tradição da esquerda mundial. Então, a ideia desse campo é a gente aglutinar setores dos mais diversos, inclusive dentro e fora do PT, que muitas pessoas saíram do PT, inclusive por divergências, por desavenças desse processo eleitoral de 2024, e a ideia é se conformar um campo político, social, que seja capaz de debater, que seja capaz de refletir, inclusive sobre muitas vezes até os processos internos dos partidos, que a gente às vezes a gente não acha que deveria ser assim. O partido de esquerda ele tem, acima de tudo, de primar pela democracia interna, pelo debate de iguais, pela troca, né, de sensibilidades. Eu penso que tudo isso a gente precisa ter esperança. E uma coisa que eu me dediquei na minha vida toda foi construir esperança. Eu acho que é isso que move a humanidade, é que move as ideias, que move os seres humanos. E eu digo muito, você faz política por ideia, por ideologia e por uma compreensão de que as coisas poderiam ser melhores, poderiam ser diferentes. Deputada Luiziane, passado já alguns dias do episódio da escolha do candidato do PT à prefeitura, ainda a senhora guarda alguma mágoa? Olha, eu acho que mágoa não é o sentimento certo. Assim, normalmente as pessoas associam, quando somos mulheres na política, as pessoas sempre associam as nossas intenções ou as nossas coisas com mágoas, sentimentos dessa forma. Não, eu não tenho nenhuma mágoa. O que eu acho é que o PT
na nossa compreensão, eu sempre tenho dito isso, ele se construiu como instrumento de luta da classe trabalhadora no Brasil. Nos idos de 80, na época onde o Brasil gritava por liberdade, o Partido dos Trabalhadores construiu-se como um coletivo capaz de dar muitas respostas à conjuntura, principalmente na luta dos trabalhadores por direitos naquele momento. E como instrumento de luta da classe trabalhadora deveria permanecer. Eu não penso que o PT, em nenhum momento, ele possa ou venha, e por isso a gente luta, e por isso a gente constrói alternativas, é se colocar como um partido, como a gente está vendo por aí, que infelizmente uma boa parte da vida partidária, historicamente falando, dos partidos de uma forma geral, ela foi cada vez mais sendo minguada. Eu acho que hoje, infelizmente, as pessoas veem partidos muito mais como uma circunstância, como uma situação de ocasião, do que certamente como um projeto político e ideológico, que é o que a gente sonha e acredita. Eu estou no PT, Edson, há 35 anos. Então, a minha formação política foi o único partido que eu fiz parte. Durante toda a minha vida, já foi 8, 10 partidos, já mudou de partido. Toda eleição é um partido diferente. No meu caso, eu entendi o partido político como uma concepção ideológica de mundo, de sociedade, de posicionamento. Então, assim, eu permaneci até hoje no PT e realmente não tem como a gente não se chatear com questões que aconteceram durante esse processo. Não foi, eu tenho dito, a gente inclusive se juntou muito a partir disso. Não foi um processo justo, não foi um processo comumente que se vê na tradição do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Então, isso, eu acho que o campo de esquerda é muito mais uma resposta daqueles que querem continuar lutando, que querem continuar acreditando que o PT deve ser um instrumento de luta da classe trabalhadora e também, hoje, fora do PT. Nós estamos com várias pessoas que hoje querem espaço de debate político da esquerda, de vários partidos, inclusive, da esquerda, e gente que optou por não se filiar a partido. Essas pessoas também, nós estamos precisando delas nessa luta, porque às vezes pode ser que o partido, enquanto instituição, ele não esteja mais dando conta, né, da riqueza política que esse Brasil está precisando, né, que seja dada. Deputado, eu fiz essa indagação, se a senhora guardava ainda alguma mágoa, porque nós temos políticos hoje aqui no estado do Ceará, sobretudo aqui em Fortaleza, que foram adversários da senhora, e eu acho que ainda são, que estão dizendo que a senhora foi vitimizada nesse processo. Como é que a senhora avalia essa observação desses seu ex-adversário ou ainda adversário? Olha, o que eu acho, isso aqui ficou na cabeça das pessoas, assim, dos fortalezenses de uma forma geral, uma grande interrogação no sentido de que estou 35 anos no PT, fui prefeita de Fortaleza, eu estava com 27% de intenção de voto nessa eleição, porque apesar de 12 anos atrás eu ter saído da prefeitura, ainda é muito clara na mente, na cabeça das pessoas, as políticas que nós implementamos aqui, fundamentais para as mulheres, para a juventude, para as pessoas, principalmente para a população de baixa renda da nossa Fortaleza. Então, talvez a pergunta que muitas pessoas, dúvidas que as pessoas tiveram, é por que nesse processo agora, né? Eu fui em 2016 candidato, em 2020, um dos piores momentos que o Partido dos Trabalhadores enfrentou na sua história política. Em 2016, tivemos a Dilma golpeada por um impeachment institucional. Em 2020, nós tínhamos acabado de ter... o Lula já tinha saído da prisão política, mas ele tinha passado por todo esse sufoco. E muita gente nem queria ser candidato a prefeito pelo PT, exatamente por essas circunstâncias políticas que o partido estava naquele momento. Então, por tudo isso, é que a gente, nesse momento, a gente fica... eu acho que Fortaleza está se perguntando, né, por que não foi a Luiziane a candidata a prefeita pelo PT. Eu acho que a questão central é essa, mas vamos para frente, né, que tem muita luta pela frente. Deputada Luiziane Lins, eu vou fazer outra pergunta, porque eu sei que as pessoas, seus correligionários, estão querendo ouvir a sua manifestação sobre esse manifesto. Embora a senhora possa dizer alguma coisa com relação à candidatura do seu amigo e irmão à prefeitura de Caucaia. Meu amigo e irmão mesmo, né? Meu companheiro Valdemir Catanho, chega aqui, nosso pré-candidato a prefeito do município de Caucaia. A gente está numa longa trajetória juntos, viu, Edson? Você, jornalista, Catanho também, como eu também, jornalista, e a gente se encontrou a primeira vez, eu digo, a gente se encontra na luta. E a gente se encontrou a primeira vez exatamente
na chapa para o Centro Acadêmico de Comunicação Social, no qual eu fui candidata a presidente e o Catanho foi candidato a secretário-geral. Não diga que ano, porque a senhora já disse quantos anos está no PT. Secretário-geral do Centro Acadêmico de Comunicação Social Tristão de Ataíde. Então, estamos nós lutando desde então. Estamos juntos até hoje na luta, na boa Finalmente, luta. quantas fotos a senhora fez com candidatos e quem são esses candidatos que a senhora acabou de fazer fotos? Nós gravamos vídeos e fizemos fotos em torno de 26 candidatos. Ainda tem mais pela frente. Depois da plenária a gente vai voltar para fazer. São pessoas de todo o interior do Ceará, de várias cidades do interior do Ceará, que vieram apoiar, participar e junto conosco construir o campo de esquerda do Ceará. Deputado, muito obrigado. Hein? Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Bom, na sexta-feira, Luiziane foi muito elogiada pelo capitão Wagner, que é candidato a prefeito pelo União Brasil. Wagner fez os elogios a Luiziane quando da sabatina de que ele participou no programa do UOL, do site UOL, com a Folha de São Paulo. Ele foi sabatinado por jornalistas desses dois órgãos de comunicação. E ele, então, foi pródigo em elogios a Luiziane. Vamos ouvi-lo. Não vou ter dificuldade nenhuma em poder conversar e dialogar. Eu, por exemplo, tenho uma excelente relação com a ex-prefeita Luiziane Lins, fui adversário dela em 2016, em 2020, mas dialogo com a Luiziane, reconheço o legado que ela deixou para a cidade de Fortaleza. A Luiziane, Matheus, construiu o Hospital da Mulher. É uma estrutura que nenhum estado do Nordeste tem, maravilhosa, que, por ter sido construído pela Luiziane, foi abandonado nas gestões seguintes. Eu vou resgatar o Hospital da Mulher e vou fazer funcionar integralmente. A Luiziane deixou um legado social e econômico no Vila do Mar. Eu estava agora de manhã almoçando lá no Barraca de Praia, na Barra do Ceará, onde a Luiziane construiu o Vila do Mar, que poderia ser a segunda beira-mar de Fortaleza, tão bonita quanto a beira-mar dos ricos. E eu quero também trabalhar em cima disso. A Luiziane deixou o legado dos Cucas, que é um equipamento para a juventude maravilhoso, e eu quero construir 50 cuquinhas nas escolas, fazendo a escola funcionar no final de semana, não para o professor trabalhar no final de semana, para outros profissionais, para artistas, para a própria comunidade. Aquela quadrilha junina que não tem onde ensaiar, vai poder ensaiar na escola. Aquele grupo teatral que não tem um local para ensaiar, vai poder ensaiar na escola. Aqueles jovens que querem uma quadra poliesportiva para poder bater uma bolinha, vão poder fazer isso lá. Então a escola, na minha visão, precisa estar aberta também nos finais de semana, nesse formato de cuquinha, para atividade cultural, esportiva e de lazer para a comunidade. Olha, já na eleição de 2020, a gente viu uma violência política de gênero muito forte contra a Luiziane. Os adversários da Luiziane atacaram a Luiziane de forma exacerbada, e em 2022 a gente viu na sequência aí o grupo que hoje está no governo do estado falar que a Isolda seria a candidata natural, o Roberto Cláudio foi o candidato e teve uma briga muito grande. Acima de tudo, a gente vê uma incoerência muito grande do grupo. O Evandro Leitão, por exemplo, estava do lado do Cid, quando o Cid, num evento lá atrás, disse o Lula está preso, babaca. Ele estava do lado do Cid ali, em nenhum momento ele se pronunciou para defender o Lula. A Luiziane é que foi lá para Curitiba visitar o Lula, então acho que a Luiziane tem muito mais a ver com o PT do que o Evandro, mas a decisão interna do partido não cabe a mim, repito, respeito a Evandro, respeito a Luiziane, respeito a todos os atores políticos aqui da cidade. Bom, amigos de Luiziane, liderados de Luiziane, hoje já não escondem que o capitão Wagner é a opção deles na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Não há espaço na ala do PT de Luiziane para votar em Evandro Leitão. Evandro Leitão é o primeiro adversário do PT de Luiziane. O segundo é o atual prefeito José Sarto. Eles não escondem. E isso eu pude constatar no encontro do último sábado, onde estavam realmente os principais liderados de Luiziane e uma boa massa de filiados do PT. No encontro bem distante
do centro de Fortaleza, lá perto do Castelão, e a gente pôde constatar que não tinha ônibus para levar os correligionários, como constatamos ônibus nas convenções tanto do PSD no sábado, quanto na do PDT de domingo. O manifesto de Luiziane, como eu já falei, é denso. Ele começa fazendo citações que foram feitas por Carlos Drummond de Andrade. Depois tem um capítulo sobre solidariedade global e lutas internacionais. A seguir, tem um capítulo sobre defesa intransigente dos direitos e dos trabalhadores. Mais adiante, o manifesto fala sobre diversidade e pluralidade de ideias, seguindo o tema compromisso com a transformação estrutural. E, finalmente, as raízes, bases fundantes e compromisso com a esquerda. Esse manifesto de Luiziane, que vai publicado na íntegra hoje no blog do Edson Silva. Mas ontem o PDT fez a sua convenção. Ele, embora esteja coligado, venha a se coligar com mais de uma dezena de partidos, a convenção foi só do PDT, porque uma estratégia do partido é de que o candidato José Sarto e o seu vice Elcio Batista possam acompanhar, ter vários eventos durante esse período de convenções, que vai até o dia 5 de agosto. Então, a estratégia do grupo de Sarto é que ele ocupe tantos espaços quanto for possível até a data final das convenções. Cada partido aliado do PDT vai fazer sua convenção com a presença de Sarto e também do vice Elcio Batista. Na convenção de ontem, muito movimentada, diga-se de passagem, mas, como eu já disse anteriormente, a convenção se faz do tamanho que as finanças do partido permitir. Se tiver ônibus para levar os filiados, um dinheirinho para pagar a merenda, aí vai ter sempre muita gente. No próximo final de semana, então, teremos as últimas convenções que homologarão as candidaturas do André Fernandes pelo PL, do capitão Wagner e também do Evandro Leitão. Para as convenções do André Fernandes, é esperada a vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já para a convenção do Evandro Leitão, está sendo anunciado a vinda do presidente Lula. Todos os partidos, todos os candidatos terão que pedir o registro de suas candidaturas até o dia 15 de agosto. Com esta informação, nós estamos encerrando a nossa participação no primeiro bloco de notícias da manhã desta segunda-feira, convidando-os a continuarem conosco, porque já, aqui na TV da Transparência, teremos novas informações. Obrigado.